Hoje a presença de um especialista, o advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire, com quem a gente passa a conversar agora. Igor, muito oportuno temos aqui a presença de um tributarista a propósito da discussão que se instalou recentemente a partir de uma provocação do presidente Bolsonaro, desafiando os governadores a contribuir para a redução do preço da gasolina ao consumidor, dizendo que da parte dele ele zerava a incidência da tributação federal e ou convidava ou desafiava os governadores a fazer o mesmo que diz respeito à incidência dos tributos estaduais. Bom, factoide à parte, entendeu? O importante é entender o seguinte, isso é um gancho muito oportuno para a discussão de uma pauta latente que está latejando há muitos anos no Brasil, que é a discussão do Pacto Federativo, não? Como é que você vê isso? Obrigado pelo convite, Eustáquio. Obrigado você pela por presença. estar aqui com alguém tão distinto e que sempre traz temas tão importantes para a sociedade. Bem, começando pelo discurso do nosso presidente, o discurso do presidente ali, essa fala é uma fala eivada de paixão. Ela é legítima, né? Porque ela é uma fala que sangra aquilo que muita gente sangra, né? Quando o contribuinte fala muito imposto, a carga tributária é alta, especialmente num país que você não tem retorno dos serviços públicos essenciais, é natural que essa fala traga verdade, traga sentimentos. Porém, isso nós temos que ter responsabilidade, né? O governador do estado até, na hora de responder, falou que estava disponível para conversar, mas para conversar com responsabilidade, né? Ele quis remeter à técnica. E realmente isso é muito complicado. A gente estava conversando ali, eu te falei que o nosso sistema tributário é igual uma cama de gato. Né? Tinha naquele programa Passo a Repasso lá com o Celso Portiolli. Por mais que você tente atravessar ou fazer algo em alta velocidade, você vai sempre ficar agarrado, você não consegue caminhar por uma série de fatores. Né? Seja pela lei de responsabilidade fiscal, em especial no seu artigo 14, né? Seja por uma série de princípios tributários, né? E seja pela questão do Pacto Federativo, né? Que tem muito a ver com a questão com a independência dos entes federados. Então, quando eu falo que eu vou zerar a sua alíquota, que eu zero a minha, mesmo se eu zerar a minha e você não zerar a sua, quando me refiro a sua, me refiro ao Estado, eu estarei promovendo renúncia fiscal de estados e municípios. Né? E isso já tem sido discutido dentro do STF, né? Em outras searas, como o Compete, enfim, que não vem ao caso. Mas o Pacto Federativo ele tem que ser discutido com responsabilidade não só pelo Pacto Federativo, e sim por todo o sistema sobre o qual ele reflete, seja na parte fiscal, seja na parte de legislações específicas afetas aos estados. Então esse é um tema muito complexo e não dá para você tratar ele assim, zero o seu que eu zero o meu, que está tudo bem. Isso é uma fala legítima, tem um ressentimento, mas absolutamente carecedora de fundamento técnico e de questões práticas. Você levaria à bancarrota de vários municípios, né, em virtude do sistema de repartição de receitas constitucionais. O governador Renato Casagrande parece que pegou a bola quicando e soube chutar. Ele falou que era só o presidente olhar a estrutura da renda, da distribuição, da arrecadação de impostos no Brasil para ele perceber que a União tem muito mais a contribuir com a renúncia do que o Estado, né? 65% e 25%. Pois é, isso é relativo também. A gente tem que levar em consideração os compromissos. A meia verdade, né? A gente tem que mexer com os números, né? Levar quanto que a União arrecada. Perfeito. Então, primeiro, o que nós temos, né, de tributos aí dentro dos combustíveis, né? E quais desses tributos têm destinação específica, né, seja uma verba carimbada, e quais desses tributos não têm destinação específica. Então, pois bem, nós temos aí a PIS e a COFINS, tá? Que é uma contribuição, que é uma espécie de tributo com destinação específica e ela financia a Seguridade Social. Destinação carimbada, tem que ir para aquele propósito. Exatamente. Que a criou. Perfeito. Nós temos também, e a arrecadação dela no ano passado foi de 25 bilhões. Então, zero o seu que eu zero o meu, então eu vou abrir mão de 25 bi, só em PIS e COFINS. Aí nós passamos para a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, né? Contribuição existente aí só dentro dos combustíveis. E a arrecadação dela foi de cerca de 3 bilhões no ano passado. O problema da CID é que, apesar dela ser de competência federal, no momento da repartição da receita
que a União ofere com essa contribuição, você vai afetar o Estado e afeta o município. Por quê? Porque 29% da CID é repassada para o Estado. Desses 29%, um quarto, 7,5% mais ou menos, é repassado para os municípios. Então, ainda que os municípios não estejam envolvidos nessa briga de discursos, os municípios irão sofrer com essa perda de arrecadação. E com relação à PIS e a COFINS, por mais que ela seja federal, a aplicação prática dela é de âmbito nacional. Seguridade diz respeito não a entes federais, mas a pessoas, né? E especificamente quanto ao ICMS, nós temos um tributo de competência estadual, com alíquota de 27%, e dessa receita de ICMS, né, do Estado, que é o imposto que mais promove a arrecadação do Tesouro para o Estado, um pouco mais da metade, nós tivemos no ano passado 10,1 bilhões de arrecadação e cerca de 15% a 20% veio dos combustíveis. E o grande problema é que tudo aquilo que é arrecadado com ICMS, você manda um quarto, ou seja, 25% para repartir entre os 78 municípios capixabas. Então, em termos numéricos, nós teríamos aí, se fosse no ano passado isso, uma renúncia fiscal que deixaria de chegar aos municípios de R$500 bilhão. Você retirar esse dinheiro de um município como Vitória, Vila Velha, municípios que queriam sofrer menos, mas você tirar de quem não tem nada, de Vila Pavão, Vila Valério, né, de Jerônimo Monteiro, esses municípios contam, ainda que seja pouco dinheiro comparado à região metropolitana, com esse dinheiro para sanar suas contas. Então é a instalação do caos, absolutamente, eu tenho certeza disso. A presença hoje é do advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire. Nós voltamos já. Voltamos com a presença do advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire. O Igor, bom, aí tem essas implicações que decorreriam do arranjo, da maneira como hoje os entes federados, municípios, estados, tudo lidam com as receitas que são vindas, além das receitas próprias que eles geram, com as receitas que são trazidas na carona que pegam nos impostos federais, nos tributos federais. Mas vamos recolocar uma questão. Essa questão do Pacto Federativo no que diz respeito à estrutura tributária, porque o que se coloca sempre, e é um senso comum, eu não sei se é exatamente, se isso tem uma consistência técnica, se a União fica com 65% da tributação, de toda a soma dos tributos, os municípios com 25% e os municípios com entre 12% e 15%, julga-se perceber uma clara distorção aí, porque a presença do ente público é melhor percebida no município. Há anos está se dizendo isso. Houve um prefeito aqui em Vitória que uma vez chegou a sustentar que o Estado, a entidade federada, era um atravessador. Não diria que é um atravessador, mas é uma abstração jurídica, né? Sim. O Estado é uma abstração jurídica. Né? Então, a pessoa vive e morre no município, mas, no entanto, o município é o ente público que recebe a menor parcela do recurso para disponibilizar os serviços que o cidadão requer. Como é que você vê essa situação? Pois é, Eustáquio, eu volto nessa questão. O Pacto Federativo tem que ser rediscutido e o Guedes, né, toca muito nesse problema. Ele fala, empoderamento do município. Ele fala que hoje a União detém muito poder. É como se ela recebesse tudo e fala, então toma para você fazer, E começa a repassar os recursos e em outras áreas ela não faz isso. Então você tem uma série de fundos, uma série de ficções jurídicas para realizar políticas públicas que deveriam e poderiam ser exercidas diretamente por aquele que sente o calor do fogo, né? Minha mãe costuma dizer que quem sente o calor do fogo é a panela, né? Quem sente o calor do fogo, quem é a panela, no caso, é o município. O município, assim como o vereador, aquele que está mais próximo do município, consegue levar as suas apetências, as suas necessidades para o executivo. Então, nada mais justo e mais óbvio, não precisa ser especialista para ver isso, que quem deve ter o maior poder de resolver o problema do cidadão é o próprio município. Né? Então, o Pacto Federativo tem que ser rediscutido. Um outro problema que afeta diretamente é o próprio orçamento público engessado. E esse tema do Pacto Federativo toca diretamente no problema de orçamento público, porque não há como exercer, planejar e executar receitas políticas públicas sem orçamento público.
planejamento e execução de orçamento público é tudo em direito público, é tudo, inclusive, na vida do cidadão. O cidadão só consegue ser alcançado com política pública que é realizada através do orçamento. Então, se você não realizar, né, não caminhar nesse sentido de empoderar o município e fazer com que ele tenha a sua própria receita, ainda que você crie um novo modelo tributário, dizendo que não, agora nós teremos um imposto nacional, o IVA, que competirá aquela unidade onde foi, enfim, criado onde ocorreu o fato gerador. Fato gerador. Isso tem que ser rediscutido, porque o nosso sistema é um sistema complicado. Então foi necessário. Olha que interessante, eu estava sábado na casa de um amigo do Yuri tomando um vinho e com pessoas esclarecidas, né? Tinha uma servidora pública, concursada, o Yuri um advogado, mais um outro amigo que mora em Dublin, estava ali, e eu perguntei, qual é a sua opinião com relação ao nosso sistema tributário nessa questão dos combustíveis? E as opiniões que eu ouvi foram opiniões, de certa forma, rasas, porque aquilo é difícil de entender, é muito complicado. Então, da mesma sorte, você não consegue desenvolver esse raciocínio do problema dos tributos para discutir o Pacto Federativo. Então, tudo que é jurídico e que afeta o cidadão é tudo muito complexo. É um angu de caroço. Você tem que ter alguém que vem destrinchar. Isso deveria ser o contrário. Deveria ser tudo muito simples e fácil. Mesmo porque, para que o cidadão possa participar de maneira clara, emitindo opiniões, né, vazias de passionalidade e cheias, né, um pouco mais, né, povoadas de técnica, né, e de bom senso. Né, mas isso não é porque o cidadão não quer, é porque é muito complicado. Você viu quanto tempo a gente ficou sentado aqui discutindo essa questão tributária e quantos nós e quantas complexidades. Essa complexidade seria uma cláusula informal de barreira para impedir o acesso, para restringir o acesso e para restringir o debate do assunto? Pois é, Eustáquio, eu não tenho resposta para isso. Mas uma coisa é fato. Existe um primado em direito que a lei ela tem que ser feita pelos representantes e para os representados, de sorte que eles consigam entender. Então eu vou construir uma lei que você não entende e eu vou te punir porque você não entende. Então nós temos o sistema jurídico tributário mais complexo do mundo e quando você comete algo irregular, né, muitas vezes dolosamente, mas muitas vezes culposamente, você é punido. Né? Isso faz com que o próprio Estado não tenha careça de legitimidade frente ao seu cidadão no momento de executar suas políticas públicas, seja elas de fiscalização, de arrecadação ou políticas extras fiscais. Né? Então, é um assunto que dá muito pano para manga. A presença hoje do tributarista Igor Jorge Cruz Freire. Voltamos já. Voltamos com a presença do advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire. Igor, tem um dado que está sendo escamoteado há muitos anos também nessa discussão. Eu acho que vocês tributaristas, de uma certa maneira, vocês abriram mão de discutir isso por entender que talvez não fosse politicamente, viável encaminhar uma discussão dessa, embora não deixe de existir. Eu não sei se a expressão é a essencialidade. Me parece que é um princípio constitucional que define que a tributação ela deve ser inversamente proporcional à essencialidade do bem ou serviço que o cidadão consome. Sim. Essencialidade? Seletividade. Seletividade. Mas não é, de certa maneira, é a mesma coisa, né? Sim, é o grau de essencialidade. Então, por exemplo, gasolina. Gasolina é essencial. Né? Gasolina é essencial. Sem a gasolina você não tem um deslocamento da frota, você tem uma mobilidade urbana hoje calcada no automóvel e não no transporte coletivo por deficiência da oferta desse serviço público. Então as pessoas precisam de gasolina. Então ela há uma componente de essencialidade no imposto. Mas o que eu acho mais grave ainda é na energia elétrica. A energia elétrica deve ter uma tributação da ordem dessa do ICMS. 25%. 25%. Qual o lar que pode prescindir de energia elétrica? E se ela é tão essencial, por que nós temos que pagar uma taxa de uma alíquota tão elevada de tributação? Pois é, Eustáquio, lá no artigo 150 da Constituição, né, inicia os debates sobre a questão dos tributos, né, o poder de tributar, as limitações ao poder de tributar. Lá no artigo 150, na verdade no artigo 153, eu me esqueci o parágrafo, ele fala sobre o princípio da seletividade. O que é o princípio da seletividade? Ele traz a ideia de que as alíquotas, elas deverão considerar, elas deverão ser seletivas, considerando a essencialidade daquilo que é alvo do tributo. Né? O problema é que esse princípio, ele tem duas vertentes. Ele tem a seletividade obrigatória
e a seletividade facultativa, né? Então, uma coisa é a Constituição falar que deverá ser seletivo, a outra coisa é ela falar que poderá ser seletivo. Quando ela trata de ICMS, que é aqui o nosso assunto, ela trata de forma facultativa. Então, faculta as agentes do Estado, né, do legislador, em trazer uma alíquota mais ou menos gravosa para aquele serviço. Com relação ao combustível, eu não tenho uma opinião formada com relação à essencialidade. É essencial para mim, né, a gente tem carro e tal, mas até que ponto o combustível ele é essencial para aquela parcela da população menos favorecida, que é a maior parte. Então, talvez no transporte público, então talvez fosse isso mais no diesel. Então, tem tributação no diesel? Sim, sim. Então já é um dado a considerar. Já é um dado a considerar, eu não me lembro a alíquota. Então, eu concordo com você. Elétrica? E a energia elétrica, isso já está sendo discutido já no Supremo, né? Já tem algumas ações correndo na Justiça Federal, justamente porque utiliza-se quase a maior alíquota do ICMS para um serviço que é indubitavelmente essencial, né? Então você coloca 25%, você coloca uma alíquota absolutamente gravosa, né, num bem que é energia que já é caro por si só. Então o Estado coloca uma caneta pesada em cima disso. Por que não redistribuir isso para outros, né? Um dos motivos pelos quais você não pode zerar alíquotas é que você, pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, você precisa criar substituir fontes, uma outra receita quando você renuncia a outra. Esse é um dos requisitos, tem que trazer estudos para isso. Sim. Por que não utilizar dentro das políticas extrafiscais, né, que, por exemplo, desestimulam ao tabagismo? Vamos aumentar, já está acho que está em 100% do cigarro, está 500%. Sim. Vamos mudar, vamos redirecionar isso e trazer um benefício para a população que quer ser saudável, né, que não quer ficar... Usar uma sobretaxa de um lado para subsidiar uma taxa social de outro. Utiliza muito o termo odioso, o direito tributário, né, aquilo que é mais ou menos odioso, né, e tem muito a ver com a questão da seletividade. Então, vamos aumentar a carga tributária no cigarro, né, em alguns outros bens que são mais supérfluos. O ministro cogitou disso, no imposto sobre pecado, ele definiu. Sim, sim. Sim. E isso existe no direito tributário, então isso para mim é um anacronismo absurdo. Você colocar um imposto de 25% na energia elétrica, enquanto você deveria trabalhar ali com 17%, né, com alíquotas muito menos Agora, a questão, Igor, sabe o que é? Eu acompanhei esse assunto foi alvo de uma discussão, de uma abordagem na Federação das Indústrias, e à época se ponderou que feriria a suscetibilidade do governador questionar esse assunto, porque o Estado precisava de receitas. Aí nós temos uma discussão também por trás disso permanentemente. O Estado precisa de receitas para dar conta das suas despesas, né? Sim. É interessante que nem sempre está se discutindo a questão da despesa, né? A qualificação dessa despesa, a qualificação desse gasto, se esse gasto é devidamente qualificado, se ele não está embutindo aí uma inércia de outras administrações que o mantém alto. Por que só se trabalha pelo lado da receita? Sim. Né? Esse é um grande problema, né? A gente fala muito da receita, né? Em direito público nós temos uma premissa básica: os recursos são finitos e as demandas infinitas. Então você precisa de quê? Gestão. Ponto pacífico, né? Por isso a necessidade de você ter uma máquina pública que seja tecnicamente viável, né? Você precisa enxugar os quadros, modernizar, mas aí a gente vai entrar em outra discussão que é de caráter como é a política desenvolvida, né, na nossa política tradicional. Então, uma coisa puxa a outra, mas fato é que se você quer, se o seu argumento é, não, mas eu não posso abrir mão dessa receita, senão eu vou perder, eu vou ferir algum serviço público, né? Se você falar isso para o cidadão vai te responder na hora, mas tem a corrupção, mas tem os gargalos administrativos, né, tem os cabides de emprego, né? Por mais que esse discurso cidadão, essa resposta, seja uma resposta mais etética, mais abstrata, mas ela tem fundamento de validade, com certeza. Uma vez eu li um artigo de um tributarista falando sobre o direito da legítima defesa tributária. Segundo ele poderia praticar a sonegação porque existiria uma excludente licitude, que é a legítima defesa, porque ele está se defendendo do Estado que é latentemente corrupto. Ele construiu um raciocínio dentro disso, é um raciocínio bem radical, mas é isso. Fundamentado, mas tem uma fundamentação. E é isso que o cidadão tem no coração. A história recente do Estado brasileiro mostra isso. Então, os nossos governantes deveriam buscar, não ficar justificando, mas sentou na cadeira, traga algum tipo de solução.
O que a gente vai fazer? Olha, todo mundo sabe que é possível nós fazermos o enxugamento da máquina pública, né, buscarmos governança técnica, a exemplo de Minas Gerais, com o governador Zema. Reduzir privilégios. Reduzir privilégios. Né? Então, isso tudo perpassa neste tema. A presença hoje do advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire. Voltamos já. Voltamos com a presença do advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire. O Igor, ainda no que diz respeito ao início da nossa conversa hoje, nesse programa, o critério do governo adotar uma tabela meio que móvel, dinâmica demais de tributação, essa tabela do preço médio ponderado, em que ele presume um preço pelo qual o combustível será vendido e em cima dessa presunção ele... Mais uma teratologia jurídica. Aí, teratologia, boa palavra. A criação... Boa palavra. Enfim, teratológica do nosso Estado, da nossa lei, na verdade. Né? O Estado cobra o ICMS sobre o combustível de maneira antecipada. Se você compra 1.000 litros, né? Não o consumidor final, mas o posto de gasolina ou o distribuidor, que ele compra, o Estado tributa o ICMS, na famosa substituição, no ICMS-ST, sobre uma tabela que é atualizada de 15 em 15 dias, com base nos elementos técnicos que o Estado utiliza para achar e considerar qual o preço que você vai vender na bomba. Então, se você está vendendo hoje, está 4,50, acho que é 4,50 na bomba, eu esqueci de pegar o preço, mas o preço é sempre mais alto do que realmente é praticado. No Rio Grande do Sul... E ele tributa em cima dessa presunção. Exatamente. No Rio Grande do Sul, essa teratologia aumenta em 80% a carga tributária, que deveria ser de 46%. Então, dá para fazer alguma coisa rápida? Dá, a começar dessa tabela do Confaz. De 15 em 15 dias, essa PMPF, né, esse preço médio ponderado aí, final, ele é alterado pela Secretaria da Fazenda e cobra-se o tributo com base no achismo do nosso Estado do preço a ser praticado na bomba. Isso é um negócio teratológico. E você falou que no Rio Grande do Sul há uma reação jurídica a isso. Sim. Mas isso tem uma viabilidade do ponto de vista de sustar um ato desse? É necessário ter, primeiro, vontade política, né, que parece não haver, por quê? Porque existe o medo da perda da receita, né? Perder receita. Onde é que eu vou tapar isso aqui? Então, quando você traz de ICMS, você traz de mais da metade, um pouco mais da metade da arrecadação do Estado. Então, é um assunto temerário, mas repito, né, o governante, né, toda a máquina são servos dos cidadãos. Então, busquem alguma forma, né, pensem, raciocinem, tragam soluções para aquele que é o pagador da conta, que é o cidadão. Né? Não adianta a gente ficar justificando e ficar num discurso até um pouco infantilizado e que não chama a responsabilidade para resolver. Eu acho que, na verdade, o governante joga muito com a alienação e com a incapacidade ou a indisposição do cidadão a reagir. Sim. Né? Joga muito com a passividade. Absolutamente. Né? Especialmente porque nós temos, né, uma massa que não é tão interessada por política. Exatamente. Né? Mas isso tem mudado de 2014 para cá e aumentar. Agora, uma outra coisa também, vamos botar o dedo numa situação aí que a gente acha o seguinte: diz que o maior inimigo do bom senso é o senso comum. Sim. Você tem um sentimento, um entendimento que é entendimento de maioria, entendimento de manada, sim, e ele prevalece sobre aqueles que fazem o contraponto, né? Sim. A questão da CPMF, por exemplo, eu tenho conversado com alguns juristas, com alguns tributaristas, eles defendem a CPMF com um belo tributo. Sim. A CPMF ela foi endemonizada. Né? Sim, mais imposto, né? Mais aumento da carga tributária. Mais... É aquele discurso que é muito cheio de emoção e pouca razão. Né? A CPMF é um tributo moderno, absolutamente moderno. Estou falando tecnicamente. Tá? Sim. Então ela é fácil de ser cobrada, fácil de ser apurada, fácil de ser fiscalizada, é fácil para tudo. Né? Só que a CPMF, como eu falei no começo da nossa conversa, ela é uma contribuição, ela é contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Então, a contribuição é um tributo que tem destinação vinculada, portanto, verba carimbada. Ela foi criada, destinada para quê? Financiamento da saúde. Lá atrás foi salvo engano, era de 42 a 46 bi por ano. E o que aconteceu? O governo, à época, utilizava isso como se dinheiro de imposto fosse. Né? Então, parecia que o governo fez uma DRU, que, aliás, é um assunto também, depois te explico, mas ela fez uma DRU e começou, uma DRU administrativa, começou a utilizar o dinheiro da CPMF como se fosse dinheiro de imposto, para finalizar tudo, digamos, menos saúde. Né? Então, esse foi o argumento que fez com que o Congresso, na época,
né, eivado de paixão e de razão até fática, Entendendo a semântica. distorção do propósito. Exato. Então, como ocorreu predestinação daquela finalidade, não vão acabar, porque, mas eu vou perder 46 bilhões? Não vai perder 46 bilhões para a saúde, porque não está sendo utilizado para a saúde. Então aí endemonizou-se a CPMF, Paulo Guedes tentou retomar esse assunto, tomou pregada de tudo quanto é lado, porque o debate, via de regra, não é racional. Não, e foi contaminado por uma desinformação. Sim, Né? Porque eu achei interessante quando eu vi aquele cara que foi expelido do governo por defendê-la, foi boi de piranha ali, o Sintra. Sim. Né? Ele explicando o seguinte, a CPMF permite, inclusive, a desoneração de outros setores que hoje são tributados, inclusive na área da empresa, os encargos das empresas. Olha bem, empodera a empresa na sua capacidade de gerar emprego, que hoje o empreendedor está desmotivado para isso, e traz para dentro dos cofres públicos a tributação sobre as atividades ilícitas, não legitimando-as, mas já que elas ocorrem e vão ocorrer e vão continuar ocorrendo sempre, né? Vai trazer o dinheiro da prostituição, do tráfico, vai trazer todo esse dinheiro. Afinal de contas, já diria o imperador romano, é pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Então tributa-se sem saber a origem, se é lícita ou ilícita. Isso não importa para o Estado. Agora, voltando àquela questão do Pacto Federativo, uma coisa muito interessante, como as contribuições têm destinação específica, o que o governo tem feito desde 94 com a implementação do Plano Real? Como o Plano Real ele acabou resvalando na questão do orçamento, etc., e os entes federados passaram a ter desequilíbrio nas suas contas, vamos fazer o seguinte, olha, o nosso Pacto Federativo ingessa o orçamento, mas vamos dar um jeito de tirar esse engessamento? Taxas e contribuições. Fizeram a DRU, fizeram a DRU, e agora, no ano retrasado, fizeram a DRE com M, né? A DREM, né? Desvinculação das receitas dos estados e municípios, permitindo que o dinheiro das contribuições fossem utilizadas tal como imposto, que é o que fizeram com a CPMF. Então, veja, é um debate que acabou sendo demonizado e que o governo vai repetindo aí desde 94, com emendas constitucionais. Isso tem sido feito largamente. E esses recursos escapam à divisão, ao critério da receita do bolo. Eles fizeram a desvinculação de 30% das receitas, preservaram aquelas vinculadas à educação. Tá? E esse é um outro tema que dá bastante pano para manga e que ataca diretamente a questão do Pacto Federativo. Quero agradecer muito, Igor, sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui, esclarecendo nós a respeito disso. Quanto mais informação nesse campo, com certeza melhor para nós. O prazer foi meu. Muito obrigado, Eustáquio. Eu que agradeço. A presença hoje do advogado tributarista Igor Jorge Cruz Freire. Até já.